Muito boa noite. O som tá bom aí? Tá mais ou menos? Que a nossa noite seja produtiva e que Jesus abençoe os nossos corações. Que a nossa conversa seja rápida e proveitosa. Vocês gostam mais do rápido ou do proveitosa? Nós temos uma dificuldade enorme, quase sempre, de administrar o nosso tempo. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Na verdade, a nossa proposta é falar sobre as 3 coisas que são imprescindíveis na nossa vida, no nosso processo reencarnatório, e que não podemos desperdiçar de maneira alguma, porque senão teremos graves consequências. Custará muito caro se nós desperdiçarmos o tempo, a saúde e os recursos. Recursos, vamos entender, o dinheiro. Pode ser o recurso material, pode ser a água, pode ser um monte de coisa, mas eu preferia me fixar na questão do dinheiro, do equilíbrio financeiro, que tudo isso tem a ver com o tempo, uma coisa interfere na outra, e tudo isso tem a ver com a maneira como nós vivemos, com os nossos comportamentos, com aquilo que vai sendo o que construiremos na nossa vida, que vai trazer um momento de serenidade, de equilíbrio, de harmonia, ou momentos de preocupação, de transtornos, de dor. Se nós observarmos hoje no mundo, primeiro que é uma enxurrada de notícias ruins, né? Nós vamos ficando com a ideia de que tudo está perdido, de que é um caos. Já temos uma tendência pessimista, não é? Temos uma facilidade de aceitar que tudo está perdido. Ideias de apocalipse, então, nem se fala, não é? A mais recente é agora para o mês de abril, viu, gente? Já ouvi dizer que agora em abril vai acontecer um tanto de tragédia. Pelo menos tem uma vantagem, falta poucos dias para a gente chegar lá e confirmar. Mas nós temos uma tendência que ainda nos prende muito em coisas negativas, e o que nos assusta não é tanto os tormentos, as tribulações que nós passamos, porque isso faz parte do processo de vida. Nós somos ainda muito primitivos, estamos muito próximos da nossa origem espiritual, somos ainda crianças espirituais. E num mundo de expiação e de provas, onde o mal ainda predomina, é muito natural que aconteça esse tipo de coisa. Ainda estamos próximos da barbárie. Isso não nos preocupa, porque é consequência de como vivemos, como entendemos a vida, e isso vai tendendo a ser resolvido na medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo. Então, o que vem de fora da realidade do mundo não nos preocupa tanto quanto o que vem de dentro, porque isso pode ser um problema grave na nossa vida e pode agravar os quadros de dor, de sofrimento, de penúria que a gente vê por aí. O que nos assusta hoje muito é a vivência materialista que nós estamos tendo. Quando se fala em materialismo, nós, se formos pensar em termos filosóficos, o materialismo é apenas o opositor do espiritualismo. É a força contrária, não é? Materialista é aquela pessoa que não acredita na continuidade da vida, geralmente não acredita em Deus, acha que tudo vem do organismo, que o pensamento é fruto das reações químicas do cérebro, morreu, acabou, não é? Não acredita no poder da mente, da fé, nada disso é considerado. Esse é o materialista. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma religião, vai aos cultos, aos templos, é filiada numa instituição religiosa qualquer, e por isso acha que não é materialista. Não, porque o materialismo, eu acredito na vida depois da morte, eu acredito em Deus, eu acredito nós aqui na possibilidade da comunicação dos espíritos, e nós não entendemos que o materialismo vai além da consideração filosófica. Um sujeito foi visitar um presídio lá no estado de São Paulo, uma ocasião, e ele foi numa ala de elementos muito perigosos, presos, condenados a 90, penas acumuladas, 90, 100 anos de prisão,
E todos eles diziam acreditar em Deus. Então nós precisamos começar a discernir esse materialismo que eu acho que eu não tenho e que eu não sou materialista, porque eu tenho uma religião qualquer, eu sigo um preceito qualquer, daquele materialismo popular e natural que é o uso e o abuso das coisas materiais. Uma coisa desenfreada. Não é? Nós temos percebido isso, uma cultura do prazer, uma cultura do corpo, da beleza, não é? Da ostentação, e tudo isso faz parte do materialismo. E tudo isso tem a ver com tempo, com saúde e com os recursos. Não é? Nós somos convidados a uma série de atividades, muitas delas nos dão prazer e alegria, não é? Então, acabamos nos distraindo apenas com os gozos que a matéria pode nos oferecer. O atendimento dos nossos desejos, dos nossos gostos, das nossas tendências, e esquecemos da nossa realidade maior espiritual. Esquecemos que nós estamos aqui para progredir, para evoluir, é que cada vez mais vamos ser chamados a participar desse processo. É a responsabilidade de cada um. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Está lá no livro dos Espíritos, o progresso. Mas tem também outro objetivo, que é o de colocar o homem, a pessoa, em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Todos nós temos uma parte a cumprir na obra da criação, que é a vida, que é a natureza, que é a sociedade, que são as nossas próprias vivências. Então, cada vez mais a vida está nos colocando responsabilidades no ombro, porque somos seres inteligentes, racionais, altamente intelectualizados, temos o dom da escolha, do livre arbítrio, e não podemos mais ficar nas infantilidades religiosas do passado, onde Deus tudo proverá, onde, se Deus quiser, tudo acontecerá, não é? Onde deixávamos de realizar coisas que eram da nossa responsabilidade, confiando apenas em Deus, no futuro, nos santos, nos mentores. É preciso atinarmos para essa realidade. Perigos que essa vivência extremamente materializada tem trazido para nós. Não estamos dizendo com isso que a matéria é ruim, porque as religiões trouxeram esse conceito. O dinheiro é ruim, é corrupto, a matéria corrompe, você tem que se afastar com a matéria. De jeito nenhum, porque é na vida material que se realizam as experiências que vão nos ensinar, que vão nos ajudar a desenvolver, a crescer. Então, o erro não está no uso da matéria, esse é importante, é necessário. O problema está no abuso que nós realizamos com as coisas. Vocês já repararam isso? Agora mudou o ano, né? Mudou o calendário, não é? E nós observamos certas coisas. Um camarada foi olhar, correndo a folhinha lá no final de dezembro, começaram a aparecer as primeiras folhinhas, né? Que é uma coisa tradicional. E o sujeito estava olhando, e eu fiquei curioso. O que será que ele está olhando? Alguma data especial? Talvez tenha marcado uma palestra, um evento. Talvez ele vá no médico, né? O que você está olhando aí, fulano? Estou olhando quantos feriados caem na quinta-feira. Segunda também serve, ele falou, porque dá para emendar. Vocês sabiam que o Brasil é o único lugar do mundo que existe isso? Emenda de feriado? Vamos pesquisar. Só existe aqui, não é? Porque a pessoa está ávida da realização dos seus desejos, dos seus prazeres, porque ora é o churrasco de fim de semana, ora a viagem, né? Ora é isso, ora é aquilo. A pessoa vive em função disso. E qual é o problema desses exageros? Além de muitas vezes estar comprometendo a saúde, e a saúde financeira também, que não se pode viver sem pensar nisso, não é? Está talvez desperdiçando a coisa que nós temos de mais importante, que é o tempo. O tempo. Quanto tempo se perde? Diz que o ser equilibrado ele tem que pautar a sua vida nos 4 pontos cardeais da harmonia. Ele tem que viver mais ou menos como um pêndulo, né, que ora se desloca para um ou para outro. Vocês sabem quais são os 4 pontos cardeais da harmonia? Família, trabalho, religião e lazer.
É importante que o homem se divida, que o ser, que a criatura, que o homem, que a mulher se divida, né? Ora família, ora trabalho, tudo tem seu momento, sua dedicação, sua importância, sua necessidade. O problema é quando nós queremos dedicar um só. E as pessoas andam querendo muito dedicar ao lazer, sacrificando outras atividades. O mundo tecnológico vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez você precisa menos ler. Cada vez você precisa menos saber ler. Porque tudo é símbolo, é carinha, é abreviatura. Vocês já repararam, está se criando uma nova língua nesses WhatsApp da vida. Está se criando um novo idioma ali. E as pessoas estão esquecendo de que tudo isso, em algum momento, é importante para o nosso desenvolvimento. E tem pessoas que passam a vida a planejar suas horas. Não que seja errado, todos temos direito ao lazer, né? O lazer justo que esfria a cabeça, que nos faz conhecer outras coisas, é também aprendizado. Mas o problema é que a nossa vivência está ficando extremamente em cima daquilo que dá prazer, daquilo que é bom, e nós estamos aprendendo rapidamente a eliminar aquilo que nós não gostamos, não é? Então precisa visitar aquele parente doente, mas outro dia eu vou, porque eu tenho tais e tais atividades. E a pessoa passa o ano, e quando vê o ano já passou. Vocês já repararam como é que o tempo está correndo? Está passando mais depressa ou não está, hein, Maura? Está passando depressa? Mas a Terra está girando do mesmo jeito que girava. O tempo, como nós medimos, está igualzinho. O que acelerou? Segundo aquele escritor da inteligência lá, o que acelerou foi o pensamento. Esqueci o nome dele agora. Augusto Cury, muito obrigado. Eu já tinha lembrado, mas eu agradeço, né? O que acelerou foi o nosso pensamento, as nossas atividades. Porque antes o homem baseava a sua vida no sol. Tanto é que em todas as culturas antigas, o primeiro deus foi o sol. Porque sol era vida, era calor, né? Então a gente baseava a vida na luz do sol. Levantava muito cedo para poder aproveitar a luz e dormia muito cedo porque não tinha o que fazer. Mas com o avanço da ciência, da tecnologia, o progresso da civilização, nós temos muito mais coisa para fazer. E temos muito mais possibilidade de realização. E o que a gente percebe que existe uma perda de tempo extraordinária nisso. Vocês já repararam o tempo que se perde diante de uma tela de computador ou de um smartphone? Qual é o outro nome disso? Antigamente fala celular, não sei de onde é que tiraram isso. Telefone móvel, né? Com coisas que são absolutamente desnecessárias. Isso é uma constatação, não é uma crítica, não é? Mas nós vamos entender que o homem observando o sol, observando a agricultura, porque o homem antes era coletor, catador, caçador, mas de repente se fixa na terra e começa a observar os processos da natureza, da agricultura. Então ele via ali que uma semente, ela era planta, ela germinava, muitas vezes sem ninguém fazer nada. Os pássaros, os animais trabalham para isso, não é? Aquilo germinava, crescia, florescia, frutificava, morria e renascia, não é? Isso embasou as religiões com a questão da continuidade da vida, dos ciclos, da ressurreição. Tudo isso vem do horizonte agrário. A ideia de Deus Sol, Deus Luz, eu sou a luz do mundo, não é? E o homem começou a estabelecer uma vida centrada, não mais nômade, começou a trocar produtos, não é? Então, de repente, estabeleceu-se uma economia natural e precisou regulamentar isso. Eu vou plantar, mas quando é que eu planto? De primeiro observava o sol e a lua. Foram criando-se calendários lunares. As civilizações antigas todas tinham calendário lunar. Então eles observavam a posição da lua em relação às estrelas e criaram os calendários para regulamentar a vida social, econômica e agrária daqueles tempos. O tempo foi passando, foi evoluindo, os romanos trouxeram o calendário juliano e um determinado papa, lá portanto Papa Gregório, estabeleceu o calendário que nós conhecemos hoje, o calendário gregoriano, em função de Gregório ter feito isso. Chamou lá os astrônomos da época e observou, calculou e estabeleceu esse calendário. Então, esse calendário ele é meramente uma convenção humana.
Ele regula o tempo comercial, econômico, regula hoje o tempo das nossas atividades, mas ele não é uma coisa que valha em lugar nenhum tirando a terra. Ele é um calendário meramente convencionado. Então vai chegando o fim de ano, como vai mudar o calendário, o ano novo? O que nós costumamos dizer? Esse dia mesmo nós estamos no ano novo, né? No Natal, na festa, nos planos, na projeção. Olha como o tempo está passando, já estamos acabando o carnaval já. Não é? Vai virar o calendário humano, aí o que nós dizemos? Alguém quer me ajudar aí? Vocês não têm frase de fim de ano, não, gente? Feliz Ano Novo. Vocês estão meio retraídos hoje. Daqui a pouco a gente começa a promover uma dança aqui. Né? Ano novo, vida nova. E é plano, é projeção, é expectativa, é promessa. E olha que nós somos as pessoas mais promissoras e perseverantes nesse campo. Porque a gente promete. Passa o ano, não faz quase nada do que prometeu. Mas depois já está lá, prometendo. Então a gente alimenta expectativa. Não, esse ano, eu gosto quando vai entrevistar a pessoa de associação comercial, desses órgãos. Não, esse ano estamos prevendo um aumento de tantos por cento. Né? Da onde ele tirou isso? Né? Não sei, fez lá a sua coisa. Né? Estamos prevendo que a inflação vai ser tanto, o Brasil vai fazer. Só previsões e perspectivas. E a maioria de nós, pelo menos no campo pessoal, é de coisa boa. Ninguém quer coisa ruim para a sua vida. Mas é meramente o entendimento humano. Porque ao mudar o calendário, 31, primeiro, o que mudou em nossa vida? Absolutamente nada. Começam outra vez os ciclos convencionados. Nós convencionamos que em tal época nós vamos trabalhar, em tal época nós vamos tirar férias, não é? Em tal época nós vamos fazer isso ou fazer aquilo. E é interessante porque mesmo em culturas antigas, na Grécia Antiga, e a própria Bíblia faz uma distinção desse tempo humano, que eles chamam o tempo que pertence ao deus Cronos, que era um deus da Grécia que foi absorvido. Tudo foi absorvido, viu, gente? Tudo foi absorvido, da Grécia, de Roma, dos judeus e dos egípcios. Praticamente a nossa civilização vem toda daí, não é? Então, apenas uma mudança de um tempo que é convencionado, que os antigos, está na Bíblia, chamavam que esse tempo era o tempo do homem, o tempo do deus Cronos. Interessante que Cronos era um deus grego, mas o Cronos é em latim. Ele tinha outro nome em grego que eu não sei. Mas era essa pessoa que calibrava, que coordenava o tempo humano. Alguns dizem que é o tempo da execução, é o tempo da atitude, é o tempo que o homem tem para realizar. E eles faziam a distinção com o tempo de Deus, que eles chamavam de Kairos, ou Keiró, em algumas traduções. Eles entendiam isso em alguns momentos, que esse era o tempo da colheita. O homem no Cronos, no seu tempo organizado, fez de tudo o que quis. Aproveitou ou não aproveitou, depois viria o tempo da colheita, que seria esse Kairos, é o tempo de Deus, que aí não teria mais nada que o homem pudesse fazer, seria o tempo da consequência daquilo que ele fez. Mas estudos mais profundos nos remetem à ideia de que esse Kairos também, o tempo de Deus, é o tempo da eternidade e é também o tempo da oportunidade. Então nós já podemos perceber que nós vivemos dentro de um cronograma, de um tempo que nós estabelecemos, a hora que vai trabalhar, a hora que vai estudar, a época do ano que acontece isso e aquilo, que é o tempo das nossas realizações, que é o tempo mais ou menos dentre as encarnações. Então nós temos esse tempo regulado, convencionado pelo homem, nós temos esse tempo de Deus que traz a ideia de espiritualidade, de eternidade, mas de oportunidade. E nós temos também o tempo biológico. O tempo biológico é medido dentro da encarnação. Nasceu a criança, né? Ela vai se desenvolvendo, então nós observamos que ela cresce, desenvolve, amadurece, como na agricultura. Entra num período de decadência e morre. Esse é o nosso tempo biológico. Tem muita gente querendo espichar esse tempo, não é?
Nós não queremos viver. Quem que quer viver 50 anos? Kinka, eu sei que você está longe disso, mas você quer viver 50 anos? De jeito nenhum. Né? Todo mundo quer viver o máximo possível, até a hora que ele descobre que, de uma certa idade, o trem vai ficando meio complicado. Né? Então, já não está com aquela ardência naquele tempo de vida, porque não é possível viver também sem qualidade. Né? Muito velho, com muita doença, muito problema, vai ser um troço complicado. Mas é o tempo biológico. E alguém nos disse esses dias, nós gostamos, que muita gente quer aumentar o seu tempo de vida, mas que o correto seria dar mais vida para o seu tempo. Olha que colocação. Não querer espichar, não importa. Então, esse tempo Kairos, não importa se ele é maior ou se ele é menor, ele importa no aproveitamento que se tem na vida. Está dando para aceitar isso? Quem entendeu, eu sei que vocês estão aceitando, entendendo. Né? Então, quantas oportunidades, porque vem a pergunta, quantas oportunidades nós estamos perdendo nessa vida de agora, nessa encarnação de agora, nesse tempo do homem, nesse cronos, oportunidades de realização daquilo que é importante, daquilo que é necessário. Porque os Espíritos têm afirmado isso. A pior coisa que alguém pode fazer na Terra é perder tempo. Perder tempo por quê? Lá atrás éramos tocados apenas pelos instintos. Hoje não, nós temos escolha. Simonetti diz que tempo é questão de preferência. Qual preferência que nós temos dado para o nosso tempo? Uma pessoa que frequenta uma reunião com a gente, uma reunião mediúnica, uma pessoa boa, coração bom, mas falta demais. E ela se queixa que não se desenvolve. E nós não temos coragem de falar para ela que ela precisa vir mais na reunião do que em outras coisas que ela anda fazendo. Porque a cada 2, 3 fins de semana é um programa ali, uma coisa aqui, e a pessoa vai se distraindo com essas coisas da vida, até o momento que ela cansa, penso eu. Acho que chega uma hora que a gente cansa de fazer aquilo. Né? Eu tenho certeza que vocês cansaram de carnaval, ou não? Certamente um ou outro nunca gostou, né? Eu, quando eu tinha 10 anos de idade, 8, tinha uma coisa na escola que vestiam a gente, me vestiu de bruxinho. Se quiser eu trago a foto, ridículo. Preto, né? Estava lá, mas quando estava aquelas criancinhas lá, tudo bem. Aí cismaram de aproveitar a fantasia, leva para o clube. Aí jogaram uma criança de 8, 10 anos, dou graças a Deus até hoje, né, no meio daquele salão furdunçento, aquele povo correndo para lá e para cá, o que esse povo está fazendo? Que até hoje eu não sei, né? Correndo em volta, parece coisa de índio, com todo respeito ao índio, né? E de repente jogaram a criança lá, que ela foi atropelada, pisoteada, era eu, nunca mais eu voltei lá. Então tem gente que tem trauma, não gosta, mas tem gente que já gostou muito, né? Quantos de nós já nos cansamos do carnaval? E por isso estamos aqui nessa noite, poderíamos estar aí, não sei aonde. Né? Esse trem está acabando, os espíritos estão trabalhando, viu, gente? Não por nada, porque tem tanta coisa ruim fora do carnaval como no carnaval, mas é uma época meio perturbadora. Né? Então, provavelmente, nós já nos cansamos desse atrativo e resolvemos procurar coisas que digam respeito à alma. Nada na matéria sustenta a alma, viu, gente? Aquela ilusão, aquele prazer, aquela coisa, ela é temporária. Vai te trazer um certo prazer num determinado tempo, depois aquilo enjoa, cansa, não satisfaz. Não satisfaz. Eu acho que nós já estamos nessa situação. Né? Nós estamos buscando o alimento da alma, sem fugir do mundo. Isso é importante entender. Então as pessoas estão desperdiçando um tempo. Eu sempre conto uma história que eu sempre tive muito medo de chegar muito velho, olhar para trás e falar assim, quando eu queria, quando eu podia, eu não queria. Agora eu quero e não posso, porque a condição não permite, porque a saúde não permite. E nós temos percebido pessoas que têm uma vida, porque embora a gente reclame, mundo de expiação e de provas, mundo de dificuldade, problema não sei aonde, nós percebemos que a grande maioria das pessoas tem uma vida razoavelmente equilibrada. Tem uma vida com uma saúde razoável, com uma família amorosa, né? Estabilizado. Tem um emprego, uma renda que lhe garante uma situação estável, não é?
E essa pessoa tem uma vida serena, não é que nem aquela que luta com aquela dificuldade, mas ainda não descobriu o caminho da realização espiritual. Não tem uma religião, não frequenta um templo, não faz um nada a mais por ninguém, porque o mundo está aí clamando, não é? Os filósofos do positivismo não acreditavam em Deus, mas tinham coisas interessantes. Eles achavam que o ser humano desenvolvia na sociedade e que era obrigação da sociedade ajudar uns aos outros dentro da sociedade. Então, pessoas que têm um tempo livre, que poderiam estar estudando, não só no Espiritismo, não estamos puxando brasa para a nossa sardinha, não, mas estudando uma porção de coisas, aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a pintura, a desenhar, visitando os parentes. Há um tempo atrás, já contei isso para você, Kinka, que meu irmão chegou para mim e falou assim, numa festa, falou, nós melhoramos muito. Ah, por quê? Porque agora nós estamos nos encontrando nas festas também. Porque antes a gente só encontrava em velório. Quem mora distante, né? Precisamos aproximar. E às vezes a gente se pega nessa situação de ter pessoas, parentes, amigos, que a gente não visita. Por quê? Falta de tempo, né? Olha só como é importante nós pensarmos nisso. O que é que temos feito do nosso tempo? Inclusive numa situação que nos é muito favorecida. Nos é muito favorecida. Vocês lembram do Leão Denis de Oliveira Borges? Não sei se ele já morreu. É possível, que ele já é meio velho. O pai dele levava ele num centro espírita que acho que dava 10, 16 quilômetros de distância da casa deles. Ia a família inteira. Punha ele no lombo de um burro. Aliás, ele brincava que o burro era mais evangelizado do que ele, que o burro não perdia o centro de jeito nenhum, né? E era aquele esforço, não é? Tantas e tantas pessoas precisam trabalhar em 2 empregos, às vezes até 3, né? E nós temos, às vezes, uma facilidade que podemos fazer um monte de coisa. Vocês escolhem o que vocês vão fazer, né? Não é obrigado a vir ao centro, mas eu, se pudesse, eu vinha no centro todo dia, porque o centro é uma bênção para nós. Não é? Vamos entender mais da realidade espiritual. Isso é importante. Sabe por quê? Eu já contei um segredo, já não vai ser mais segredo, Kinka. Costumo falar baixinho. Todos nós vamos morrer. Vocês sabiam disso ou não? Você sabia que fizeram uma pesquisa de que o espírito é o povo que mais tem medo da morte? Vai estar errado esse trem. Mas depois eu fiquei pensando... Às vezes o medo é por problema na consciência, né? Sabe que não vai lá para um bom lugar, não é? O que nós entendemos da morte, hein, gente? Não entendemos nada. Nós sabemos meia dúzia de livros que nós lemos aí. Então precisamos ler mais, conversar mais, participar de mais estudos. Porque eu preciso entender do lugar para onde eu vou, como é que eu vou. Quando eu vou, ó... Pode ser que amanhã algum de vocês já não esteja entre nós, já tenha ido, né? Então, o quando não é importante, o como e para onde eu vou, o que é que vai determinar, isso é que é importantíssimo. Porque deve ser muito desagradável você chegar lá e não entender nada de nada. Nem desse linguajar que a gente conhece uma ou outra coisa. Vocês já pensaram nisso? Né? Leitura é uma coisa, às vezes, meio chata, mas é preciso ler, é caminho de abertura de mente, não é? Arrumar um tempo dentro do nosso tempo para podermos nos dedicar a coisas que são mais importantes. Passem a medir, isso é fácil de medir. Cada coisa que vocês receberem no WhatsApp, eu nem vou perguntar quem tem o WhatsApp, deve ser 99%, né? Olha aquele reloginho que vem do lado e começa a anotar o tempo, porque você vai ver aquilo, você vai ver o tempo inteiro, né? Espera depois de uma semana, tenha paciência de somar aquele tempo todo e separe quantos vídeos eram bons, emocionantes, motivadores e quanto era de que tiro foi esse, né? Ou olha o gás, olha não sei o quê, coisa para dar susto nos outros. É isso? Vocês estão aborrecidos com esse assunto ou não? Vocês repassam muito, né? Eu, quando o grupo começa a mandar muita coisa, eu casco fora. O grupo espírita, para divulgar a vinda de um sujeito aí. Começou só mensagem boa, informação, que bom, né? Daqui a pouco começa a chegar vídeo falando mal de político.
vídeo falando da situação calamitosa lá em tal lugar. Mas tem que sair fora. Eu não vou contaminar minha cabeça com esses negócios. Já estou fugindo da televisão. Jornal, graças a Deus, já não estou assistindo mais quase nenhum. Né? E não precisa, porque uma vez por semana está bom, já atualizou. Né? Porque nós precisamos aprender a deixar as coisas ruins do lado de fora. E, principalmente, não sermos divulgadores do mal. Divulgadores do mal. Acontece uma tragédia, um acidente, em 5 minutos começa a apitar o telefone de todo mundo. Olha que perda de tempo. O tempo é uma das coisas que, se a gente desperdiça... Vocês já imaginaram, o André Luiz, lá na década de 30, 40, falou que tinha de 7 a 8 vezes mais desencarnados, mais espíritos na psicoesfera da Terra do que encarnado. Hoje já diminuiu essa proporção, porque de lá para cá a população quase que triplicou. Mas mesmo assim tem muito mais espírito do lado de lá do que aqui. Por que deve ser isso? Não importa, mas a gente dá para concluir uma coisa: reencarnar não é uma coisa fácil. Deve ter fila no elevador para descer. Não é? Então a gente, às vezes, desperdiça uma vida que vem com um propósito. Ninguém vem sem um propósito bom, nobre. Só aqueles que estão dementados, que são obrigados a encarnar de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer família. Mas muitos de nós temos planos, temos projetos. Queremos crescer, queremos desenvolver. Só que a hora que chega aqui no atrativo material, a coisa muda de conversa. Você esquece lá de trás, a memória do espírito fica meio abafada ali, e você quer aproveitar. Eu quero curtir, eu quero viver. Vamos curtir, vamos viver, mas vamos prestar atenção, senão não estamos desperdiçando o nosso tempo, porque quase sempre com o desperdício de tempo vem o desperdício da saúde. Quase sempre. Hoje nós temos uma informação extraordinária a respeito de nutrição, de alimentação, funcionamento do corpo. Temos ou não temos? Hein? Não é que nem 100 anos atrás. Há 100 anos atrás não precisava nem um médico olhar, porque a pessoa morria sempre, se não fosse de morte matada, né? Facada, espadada, tiro, era de morte morrida. Ele morreu de nó nas tripas. Alguns mais antigos já ouviram os mais antigos ainda falar sobre isso. O que o sujeito teve? Nó nas tripas. Claro, não se sabia nada. Qualquer problema que fala, está doendo aqui, morreu, foi nó nas tripas. Né? Olha hoje quanto avanço, quanto recurso. Como a gente sabe que noite de sono é importante. Né? Diz que mais mal para o fígado faz a noite perdida de sono do que o álcool. E o sujeito às vezes para de beber porque ele está preocupado com o álcool. Tá certo. Né? Mas ele não sabe que se ele ficar sem dormir, que ele precisa de um repouso, o tempo precisa se recuperar. Imagina agora nessas empreitadas que está por aí, a pessoa fica 4 noites sem dormir direito e acha bom ainda. Acha engraçado. Mas também se perde o sono pelas preocupações, por remorsos, por ódios, por sentimento de revolta. Tudo isso aí rouba o nosso sono. Os demônios da alma, que qualquer dia nós vamos falar neles aqui. A dúvida, a desconfiança, o remorso, o medo, o desânimo. Tudo isso aí é horrível para nós. E nós já sabemos que isso influencia no tempo, no corpo, na saúde. Não se pode desperdiçar a saúde, porque eu aprendi isso na pele. Tem coisas, por exemplo, você bebeu demais, quinca. No dia seguinte, como é que você acorda? Ele não sabe porque ele não bebe, ele não teve essa experiência nunca. Mas eu, como já tive, posso falar. Dor de cabeça, ressaca. Uma coisa que até hoje a ciência não descobriu o que é. Gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Vocês já ouviram falar isso? Até hoje ninguém sabe como é que é isso, mas tem gosto de cabo de guarda-chuva. Né? A consequência daquele abuso, ela foi imediata. Então você tem jeito, aí você acorda e fala assim, nunca mais eu bebo. Isso a festa era sábado, ele acordou no domingo, na quarta-feira já tem outra, ele vai lá do mesmo jeito. Né? Mas ele nunca, porque a consequência é imediata. Agora tem coisas que a consequência só vai vir dali 10, 20, 30, 40 anos. Quando você não tem mais nada ou muito pouco a fazer sobre aquilo. Eu acho que saúde é uma coisa tão importante, nutrição é uma coisa tão importante, que devia ser ensinado desde as escolas, pititinha. Devia ter aula de nutrição, de ensinar a criança, olha, cuidado com o açúcar, olha o sal, né? Olha o que alimenta,
Não é isso? Não, a gente cresce de qualquer jeito. Depois, com 20, 30, 40 anos, fica querendo inventar alimento mágico, shake de não sei o quê. Pílula, tem uma aí que anuncia na internet que esse remédio vai comer a sua gordura. Né? Eu já fiquei imaginando que deve vir um monte de bichinho, de jacarezinho. Você engole que fica por dentro ali, né? Aí você fica, não, aqui na perna, tá muito gordo essa parte. Né? E aí, quando você vai ver, o trem não tem mais jeito. Tem doenças ou práticas ou abusos que detonam o corpo. E isso só vai aparecer lá para frente. E se eu não tiver uma saúde equilibrada, a minha reencarnação, a produtividade, a conquista, a realização pode ser prejudicado. Buda entendeu isso 500 anos mais ou menos antes de Jesus. Ia se afastar do mundo, a matéria corrompe, principalmente quando ele descobre a doença, a pobreza, a morte, a velhice, tanto é que ele vai dizer que isso era o pior do ser humano, que ele sabe que vai morrer, que vai envelhecer, que vai adoecer, que pode empobrecer. Então ele se afasta numa vida monástica, foi lá para o meio do mato, aquela posição tradicional do oriental lá, contemplando, sei lá, e começou a dar uma fome na barriga dele. Mas jejum, né, já tinha inventado isso naquele tempo, e não posso comer. Porque não sei que preconceito que as pessoas têm com comida, viu, Kinka? Que é coisa do demônio, sei lá o que é. E, de repente, ele já no estado meio... Começou a ver Mara, os demônios, começou, acho que, ter alucinação por causa da falta de alimentação. É bem provável que tenha sido isso. E, de repente, ele vê umas cabritinhas comendo uns negocinhos lá e saindo pulando de alegria. Aí ele tem uma iluminação, acho que é por isso que ele era o iluminado. Ele percebeu que se o corpo não estivesse bem, ele não cumpria a sua tarefa. Era preciso cuidar também do corpo, é preciso cuidar também da saúde. Então, muitas vezes, projetos são perdidos porque nós não temos mais força de realizar. Porque envelhecemos antes da hora, né? Porque isso acontece. O corpo ele sofre um desgaste natural. Quanto mais uso na coisa, mais vai desgastar. Não é? E, de repente, a gente só vai abrir o olho para isso lá na frente, 30, 40 anos depois. Não é isso? E quando eu era jovem, vocês lembram quando vocês tinham 15 anos? 16 anos? Hein, Tião? Quando você tinha 15 anos? Hein? Saía na chuva sem camisa. Nem sabia o que era doença. A mãe ou a avó gritava lá, fulano, vai para dentro, vai ficar resfriado, vai pegar pneumonia. Não pisa no chão, e a gente tudo pé descalço no chão. Né? Que alegria, que vitalidade. Né? Fulano, vamos fazer tal coisa, eu já pulava, vamos embora. Ou vamos lá para... São Tomé das Letras, está bom de ir ou não? Acho que está meio pitimbala aquele trem lá. Vamos lá para qualquer lugar, vamos para a praia, vamos embora. Né? Juntava ali. Eu vi um caso, não participei, mas eu vi a turma ali, os cunhados ali, jogando baralho, bebendo cerveja. Nós estou com saudade da praia. Falou pouco, vamos embora. Juntou tudo, foi embora, era 8 horas da noite. Fez uma viagem lá de 400 quilômetros. Então, quando você é jovem, você pode tudo, você tem vitalidade. Agora, depois de um certo tempo, o negócio já fica complicado. Vocês já repararam? Vamos lá em tal lugar? Ah, não, hoje estou cansado. A gente cansa com uma facilidade. Eu sei que os outros me contam, viu, gente? Quando eu estiver lá, eu vou chegar. Né? Vai na rua. Esse dia fui na rua. Tropecei, caí no chão, que vergonha. A gente não sei por que a gente tem vergonha disso. Né? Aí o que foi? Tropecei no chinelo. Você não sabe que velho não pode usar chinelo? Falei, não sei. Também não pode ter paninho dentro de casa, paninho na porta, paninho no chão, porque o velho tropeça. Velho. Aí falei, vou tomar mais cuidado. Falei, isso é um absurdo, isso é bobagem, tropeçou no buraco, a culpa é do prefeito. Mas nunca mais saí na rua de chinelo, de dedo. Né? Aí fui descobrindo, esse povo tem razão. Você tem limitações. E isso é natural da vida. O corpo vai entrando numa decadência para que as energias subam. Tá? Quando o sujeito é jovem, toda a energização na área genésica, por causa da reprodução, na área estomacal. Quando vai envelhecendo, a energia sobe. Para quê? Ó a ideia de subir. Contato com as coisas elevadas. 60 anos é a época das artes, não que não possa começar antes, mas o sujeito não tem mais filho para criar, não tem fralda para trocar à noite, né? Não tem que ter 2 empregos para sustentar a família, porque geralmente, por enquanto, aos 60 anos está tendo aposentado, pode ser que daqui a um tempo não tenha mais. Né? Então ele tem tempo livre.
para cuidar de coisas espirituais, cuidar das artes e aprender um instrumento, né? Porque a cabeça está mais voltada para isso. Se associar numa agremiação que ajuda os outros, tem tanta instituição precisando de ajuda, né? É o tempo da elevação, é o tempo que já viveu, já tem amadurecimento, já teve um monte de experiência, né? Hoje em dia a pessoa tem um monte de famílias, um monte de filhos, um monte de mulheres, já viveu muitas experiências numa só. Que antigamente, vocês já imaginaram que dificuldade que era isso? A experiência era muito limitada. O sujeito quase sempre nascia na aldeia e morria naquele lugar. Hoje em dia você anda para todo lugar do mundo, você tem experiência de tudo que é tipo, não é? É uma coisa extraordinária. O que precisamos regular é o tempo, mas não adianta termos tempo se não cuidarmos da saúde. É preciso cuidar da saúde. Eu não cuidei muito bem da minha saúde, não foi muito por gosto, não. Até que eu estou mais ou menos, razoável, né? Mas a gente já sente o peso, não é? E basta você ter uma dessas doenças que então parece uma diabetes, uma pressão alta. Como tem gente com pressão alta hoje? Por quê? Vocês sabiam que em 1930 não havia registro quase nenhum de morte de mulher por infarte? Mulher não morria de infarte. Hoje tem tanto infarte quanto o homem. Por que será? Estresse, agitação, alimentação, né? Preocupação demais. O que é que está dando essa problemada na gente? Então nós precisamos avaliar. Muitas vezes a maneira que eu estou levando de vida está prejudicando a minha saúde. E eu vou precisar do meu corpo mais ou menos bom lá para frente. A vida produtiva de uma pessoa, na Idade Média, a expectativa de vida era de 30 anos. Devia morrer com 40, 50. Hoje está se morrendo com 100 anos. Tem gente de 80 anos que trabalha até hoje. Quando que isso acontecia 30 anos atrás? Alguém de 80 anos está trabalhando, produtivo, operoso, né? Então isso é apenas uma reflexão. Nós vamos parar de falar agora mesmo, viu, gente? Carnaval sai mais cedo ou não? Quer dizer, tem que ir num baile aí, alguma coisa, pode atrapalhar, né? E a terceira coisa que não se pode desperdiçar é a questão do recurso, do dinheiro. As religiões trouxeram uma ideia de que o dinheiro era ruim, né? Deus falou, Jesus falou, não se pode servir a Deus e a Mamon. Só que eles esqueceram de explicar que Mamon não era a representação do dinheiro em si, era a representação do dinheiro mal ganho, do dinheiro que vinha da corrupção, né? Não se pode ter dois senhores. Então, nós fomos ficando com a ideia, na passagem do jovem rico, larga tudo que você tem, vende, dá metade para os pobres. Aí Jesus disse que é mais difícil o rico entrar no reino dos céus, né? E nós fomos ficando com essa ideia, estapafúrdia, porque o dinheiro não é nada mais, nada menos que a representação do trabalho humano. Naqueles tempos antigos, você não tinha tudo, você precisava das coisas uns dos outros, você trocava. Mas a civilização cresceu. Como é que você vai trocar? Imagina hoje alguém trazendo 2 galinhas para ir no médico, que até acontecia. Eu sei de um médico aqui em Três Pontas que era muito bondoso, dos anos 40, 50, e muita gente não tinha dinheiro para pagar e levava galinha para ele. E ele falava, não precisa trazer galinha não, porque eu já estou com um galinheiro em casa, né? Uma coisa muito difícil. Então estabeleceu-se maneiras. A primeira era o sal, de onde vem a palavra salário, porque o sal servia para uma porção de coisas. Não é? E com o avançar das coisas nós criamos dinheiro. O dinheiro é a representação do trabalho e do esforço humano. Nada existe no mundo que não tenha vindo da natureza, nada. O automóvel, a chapa de aço, tudo foi tirado de alguma coisa natural. E para isso precisou o quê? Esforço humano, trabalho. Então a representação do dinheiro é a representação do esforço, do trabalho que a pessoa realiza. Por isso que não é muito correto ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro de forma indecorosa, de forma... A gente quase que não vê isso por aqui, né? Então não tem exemplos disso, né? De dinheiro mal ganho. Mas, de qualquer forma, dinheiro é um instrumento precioso. Tem um livrinho do Emmanuel, difícil de achar, que chama Dinheiro. Ele é muito interessante, ele faz colocações sobre isso, né? Nós já aprendemos com o Espiritismo que pobreza e riqueza são provas pelas quais o espírito eventualmente vai passar. Ora na fartura, ora na escassez, ora na riqueza, ora na pobreza, para ter as experiências que vão fazê-lo se desenvolver. Então, dinheiro não é uma coisa ruim, errada, pecaminosa, porque o dinheiro bem usado gera saúde,
educação, emprego. O problema está no mau uso do dinheiro. E administrar dinheiro e recursos, nós temos uma dificuldade enorme, não temos? A maioria de nós vive naquele estado que o salário acaba e o mês continua. É verdade ou é mentira isso? Basta olhar, o endividamento das famílias brasileiras é astronômico. Chega a 70% de pessoas endividadas. Deveriam ganhar mais? Não importa. O problema é que gastou mais do que tinha. E isso traz uma desordem financeira para a família. E dá margem a ditados que são até equivocados, mentirosos, mas que a gente usa muito por aí, né? É muito comum falar que quando acaba o dinheiro, o amor sai pela janela, um ditado antigo, né? Quantas e quantas brigas acontecem num casal, num seio familiar, por causa de um problema financeiro, que às vezes foi uma situação que não tinha como evitar. A pessoa perdeu o emprego, ficou 3 anos desempregado, não tinha ajuda disso, vai ficando uma situação complicada. Mas, na maioria das vezes, faltou um entendimento. Hoje já existem pessoas que se dedicam à tal da educação financeira. Porque, no fundo, isso é a inabilidade de lidar com dinheiro. A gente não sabe lidar com isso. Se encanta. O mundo é cheio de armadilhas e de ilusões, não é? Dizem, eu não vou nem falar quem inventou a ficha de jogo para não sermos críticos, mas diz que a ficha do jogo foi inventada por causa disso. Porque o sujeito, tendo que pôr o dinheiro ali na mesa, aquilo doía de apostar, né? Mas quando era ficha, não era o dinheiro, né? Aliás, dizem que o cartão de crédito seguiu essa mesma lógica, viu, gente? Vocês abrem o olho, né? Porque quando você vai tirar do bolso e só tem aquele picholézinho, né? Você fica com dó, você avalia. Vale a pena fazer isso? Vale a pena? Né? Mas quando o negócio é para pagar no mês que vem, o brasileiro é muito criativo, né? Fica esperando a data pela qual o negócio só vai cair no outro mês, hein? 40 dias para pagar, né? E nós iludidos que nós não estamos pagando juro nisso, né? Que alguém está fazendo algo de graça. Então, entender, olha o desperdício que se faz com a água, porque é um recurso. Ainda existem pessoas varrendo a calçada com água. Eu sei que eu mesmo faço isso. A maioria faz, né? O sujeito vai fazer a barba, hein, Pedro? Você que entende disso. Abre aquele torneirão e fica ali, e a água comendo solta, né? Já não se pode mais viver dessa forma. Os recursos, eles são estanques, uma hora aquilo acaba, né? E nós vamos nesse processo de destruição. Quando teve aquele negócio lá de Mariana, que rompeu a barragem, alguém falou um negócio lá que nós entendemos que vale para tudo. Aquele trem destruiu moradia de sapo, de lagartixa, de aranha. E você sabe qual é a importância disso? O sujeito falou assim: vocês vão ver o tanto de mosquito que vai aparecer na cidade por conta disso. E não é que o homem teve razão? Olha o problema que está aí. Febre amarela, chikungunya, dengue, qual é a outra? Tem mais zika. Se bem que o brasileiro já é meio zika, já vem há muito tempo, né? Não é só do mosquito, não é isso? E esses dias um sujeito dando entrevista na televisão sobre isso, a febre amarela, e a repórter, porque repórter é uma preciosidade da existência, né? Era querendo forçar o homem a dizer que o problema aí da febre amarela é o mosquito, é o governo que não fez isso, e o sujeito interrompeu e falou: não, o problema da febre amarela é a falta de higiene, é lixo que se joga nas ruas, é lugar que se propicia que o mosquito procrie. Falou: não é o mosquito, não, o mosquito você não vai acabar com ele nunca. O que o povo precisa é de educação nessa área, que tem a ver com saúde. Então nós precisamos começar a despertar para essas coisas. Hoje nós vamos falar pouco porque é carnaval, viu, gente? E vocês podem querer ir descansar, né? Depois de um falatório desse, tem que descansar mesmo, né? Mas são coisas que nós devemos entender, que a maioria do processo de mordomia, de gerenciamento daquilo, o que o mordomo faz numa casa? Ele cuida de tudo. Isso está nas nossas mãos. O que fazemos do nosso tempo, da nossa saúde, dos recursos que temos, né? Vocês observam na rua, pode contar quantos carros passam em qualquer hora do dia com uma só pessoa dentro. Vocês já repararam isso?
Todo mundo reclama da gasolina, não reclama? Está cara a gasolina, não está? Você não vê ninguém dando carona? Não é um troço meio esquisito? Nesse feriado de carnaval saíram de São Paulo 2.700.000 automóveis. Para onde é que vai esse povo? 2.700.000 veículos. Vocês já imaginaram? Então nós precisamos começar a rever, porque de repente a vida aperta o parafuso, viu, gente? De repente as coisas acontecem, vem a dificuldade para você aprender a viver. Ah, você viveu no muito, agora vamos ver se você é bom de viver no pouco. As coisas acontecem, situações mudam. Então precisamos estar atinados cada vez mais. A nossa responsabilidade será chamada para cuidarmos da vida. Vamos perder essa ideia de Deus ajudará, estamos na religião, estamos salvos. Aliás, ninguém do passado que estava na religião foi salvo, vocês já repararam? Os apóstolos, de 12, um se matou, um morreu de velho, que foi João, segundo a tradição, e outros 11 que substituíram Judas, foram todos assassinados, todos. Estavam próximos de Jesus, né? Nem o próprio Cristo se isentou de cumprir a lei, de seguir a lei, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Não teve privilégio. Por que nós achamos? Poxa, o homem era chamado filhos de Deus todos nós somos, né? Olha o que passou aquele homem, não é isso? Então não é garantia de sucesso nenhuma essa ou aquela crença, essa ou aquela religião. O que garante é o nosso comportamento perante a vida e a nossa intenção. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Que a sua semana de todos seja produtiva. Que possamos refletir sobre isso, dessas palavras muito mal trazidas, mas que tenha a intenção de nos fazer pensar no que é que nós estamos fazendo do nosso tempo, da nossa saúde, dos nossos recursos. Muito obrigado e boa noite a todos.